Olá a todos, boa noite, que Jesus nos abençoe em mais esse momento de estudo, né? Mais um vídeo que a gente está fazendo dessa série, que a gente vai estar fazendo ao longo, né, desse momento de quarentena, pedindo a Jesus que nos dê a bênção do aprendizado, do entendimento, né? Que cada vez que a gente possa falar dos ensinamentos do Cristo, ou de tudo que está ao redor do ensinamento do Cristo, que tenhamos esse sentimento, né, de gratidão, em primeiro lugar, e que Jesus nos abençoe nesse estudo mais uma vez. Nós estamos dando continuidade no estudo da semana passada, onde eu até disse que nós estávamos estudando o ESD, mas não é ESD, é o EAD, né? Eu me confundi na hora de falar. Então hoje nós vamos estar estudando a carta, ou melhor, a epístola, né, aos Filipenses, que está lá no item 3 da página, deixa eu ver que página que é aqui. Não, aqui no meu sistema está 244, eu não sei se todos os livros vai ser o mesmo número, porque aqui eu estou no sistema, né? Então, mais uma vez, que Jesus nos abençoe, que a gente possa fazer essa recordação da época, né, de Paulo, e isso trazer para nós uma consciência da importância do nosso trabalho de aprendizado cristão. Eu vou estar lendo aqui, lógico, né, aqui no sistema, no computador, para ficar mais fácil a gente depois fazer o comentário, ok? Então vamos lá. Epístola aos Filipenses. Então ele diz que Filipenses eram os habitantes de Filipos, que era uma importante cidade da Macedônia Oriental, na Grécia, sede da comunidade cristã, a que a epístola de Paulo aos Filipenses foi dirigida. Após a batalha decisiva de 42 a.C., nas proximidades da cidade, o imperador Otaviano havia feito de Filipos uma colônia romana e deu aos cidadãos, né, o direito e o privilégio dos mesmos que nasciam e viviam em Roma. Segundo o relato de Atos, a igreja de Filipe começou assim, né? Então agora ele vai vir trazendo para nós como é que começou essa igreja na região de Filipe. Paulo, em sua segunda viagem missionária, deixou a Ásia Menor pela Macedônia, foi a Filipos, pregou o evangelho. Lídia, uma mulher proeminente daquela região. E só para a gente abrir um parênteses aqui na questão de Lídia, que eu não me lembrava, não conhecia, eu peguei aqui um resumo, né, falando de Lídia. Quem é que foi Lídia? Então Lídia foi uma das mulheres descritas no Novo Testamento, no período do apóstolo da igreja primitiva. Agora ele fala aqui que a região de Lídia era uma região da Ásia Menor, mas aqui no caso estava realmente se dirigida a uma mulher que tinha um nome, né, de Lídia. Então ela foi uma mulher natural de Tiátira, na região de Lídia. Quando o apóstolo Paulo foi para Filipos, onde Lídia vivia, o evangelho foi pregado e Deus abriu o coração de Lídia para que recebesse o evangelho. Isso está lá em Atos 16:14. Depois de ser batizada, ela ofereceu hospedagem a Paulo, então ela teve um papel muito importante na pregação de Paulo. A Silas e também a Lucas. Inclusive após a experiência da prisão de Paulo e Silas, ambos, depois de terem sido presos, né, retornaram à casa de Lídia antes de partir. Lá em Atos, ele repete, né, a questão do batismo de Lídia e da conversão que ela fez ao cristianismo. Lídia era uma mulher de posição, sendo cabeça de família, o que significa que ela era viúva, ou era viúva, não, significa que ela era viúva ou solteira. Ela era comerciante de corantes purpurinos, e dados históricos indicam que a cidade de sua origem, Tiátira ou Tiatira, era renomada por suas tinturas de púrpura. Ela era prosélita judia, ou seja, convertida ao monoteísmo ético do judaísmo, isto é, região judaica. Pode ser que nas referências pessoais de Paulo em Filipenses, Lídia esteja incluída, porém, visto que ela não é mencionada nominalmente. Pode ser possível que ela já tivesse falecido ou deixado a cidade. De qualquer forma, é certo que a hospitalidade demonstrada por Lídia se tornou tradicional na igreja de Filipos, né? Então ela sempre dava esse suporte àqueles que iam, né, como mensageiros falar do evangelho na cidade de Filipos. Então vamos voltar agora ao estudo do EAD.
dizendo que ela começou a dar esse suporte, né? Apesar dos seus começos modestos, cresceu e se tornou uma ativa comunidade cristã, desempenhando importante papel no evangelismo, partilhando prontamente suas próprias posses materiais, mesmo em meio da extrema pobreza. Então veja o compromisso dela com o evangelho, né? Mesmo com a dificuldade financeira, ela ainda se colocava o que ela tinha a favor da divulgação do evangelho. E enviando generosamente um dos seus para ajudar Paulo em seu trabalho e auxiliá-lo quando estava na prisão. Paulo visitou essa igreja em pelo menos 3 ocasiões. A epístola traz um apelo do apóstolo aos cristãos, né, que é aí que começa essa consciência que Paulo nos chama, né? Pedindo aos cristãos que vivam de maneira condigna do evangelho, em unidade, harmonia e generosidade. Colocou 3 questões importantes para a gente pensar. Sem lamúrias, sem queixas, mantendo sempre diante de si Jesus como modelo supremo de toda ação moral. A epístola destaca as qualidades de Timóteo e Epafrodito, exemplos de trabalhadores cristãos fiéis, prometendo enviá-los a Filipe. E os adverte contra evangelistas judeus ou judaizantes, cujos ensinos e práticas são contrários ao evangelho. Né, que também fala um pouquinho do que a gente pensou na semana passada, né? Essa contradição da mudança dos conceitos antigos para os novos propostos pelo evangelho. A autenticidade da epístola aos filipenses não é posta em dúvida. O que supõe-se é que originalmente existiu um conjunto de bilhetes ou 3 pequenas cartas, posteriormente reunidas numa única epístola. Aí é mais um dado histórico, né, daqueles que foram conformando os estudos. A comunidade de Filipos devotava especial afeto ao apóstolo dos gentios. Cumpriram fielmente as orientações e o auxiliou dentro das possibilidades, quando caiu prisioneiro na Tessalônica e em Corinto. Paulo lhes escreve agradecendo o auxílio recebido por intermédio de Epafrodito. Eu li também um pouquinho sobre o Epafrodito, e ele foi também um homem de grande suporte, né, ao ministério de Paulo, junto com Timóteo, né, os dois sempre estavam se revezando a dar esse suporte, né. Paulo é um nome que eu não sei se vocês se lembravam de ter ouvido, para mim é uma novidade, foi um nome que eu não me recordava se já tinha ouvido ou não. Filipenses faz parte do grupo das epístolas do cativeiro. Paulo se encontrava prisioneiro quando a escreveu. Não se sabe exatamente onde, em Roma, em Cesareia da Palestina ou em Éfeso. Né? Ele escreveu em uma dessas 3, só não sabe-se qual. A carta aos Filipenses é de natureza pouco doutrinária. É uma efusão do coração, uma troca de notícias, uma advertência contra os maus operários que destroem a lures os trabalhos do apóstolo. E bem poderiam atacar também os seus caros filipenses. A epístola destaca também o valor da humildade, né? Então não tinha base doutrinária, né, nessa questão dessa carta, era justamente para chamar a atenção às bases do ensinamento cristão, para que não se distorcesse esses conhecimentos. Né? Então Paulo, a gente percebe que sempre quando ele, né, a gente vem estudando isso lá às quartas-feiras, né, quem está participando, né, o cuidado que ele tinha em sempre puxar, né, o coração daqueles que iam pregar o evangelho, ou falar, né, da boa nova, que tivesse o cuidado da íntegra e da proposta da humildade, do amor, né, por Deus, colocada por Jesus. Então ele traz nessa carta uma série de questões. E aí tem uma síntese, né, dos principais ensinos da epístola aos Filipenses. A gente vai pegar essa síntese, né, as principais, e a gente vai dividir em 2 vezes, ou 3 talvez, não sei, né? A gente não precisa correr, só para a gente poder ir acompanhando. Porque ele divide. Ele vai começar falando do exemplo da vivência do Evangelho. Então ele começa assim. Os filipenses cristãos formavam uma comunidade de pobre de bens materiais, mas sinceramente devotada ao Evangelho. Os filipenses jamais esqueceram as lições que lhe foram ensinadas por Paulo, auxiliando quando esteve preso e recebendo deste sentimento de afeto e reconhecimento. Os filipenses foram cristãos que souberam colocar em prática a vivência da caridade. Olha que legal a referência, né? Aí vem as falas de Paulo, né?
Dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes particularmente da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade de que todos vós tenho, em estranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, né? Que a vossa caridade aumente mais e mais, em ciência e em conhecimento. Olha só a colocação de Paulo, né? Mais uma vez trazendo a importância da caridade. Que ela possa aumentar, primeiro ele faz o agradecimento, né? Esse sentimento de amor que eles devotaram a Paulo, mesmo preso, né? Procurando sempre mandar alguém para ajudar. E a fidelidade que eles tinham ao processo da caridade e do auxílio, né? Que é o ato do amor cristão, né? Que sempre é reverenciado no trabalho de Paulo. Então depois ele faz uma exortação à perseverança, ao amor fraternal e à humildade. Continuando, né? Aos Filipenses. Começou mais um pedacinho, eu vou terminar ela e depois, da próxima vez, a gente pega e dá continuidade. Exortação à perseverança, ao amor fraternal e à humildade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como atroz no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Né? A gente percebe aqui o carinho nas falas, né? Porque isso está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, capítulo 2 e capítulo 3, de 12 a 16. Então, isso é representação do chamamento, né? Ao ato cristão da humildade, da fraternidade e da perseverança. E olha que bacana, né? Ele coloca que a gente combater tudo aquilo que possa nos enfraquecer com ânimo e fé pelo Evangelho. E a gente sempre lembrar, né, que o Evangelho é a base do nosso aprendizado. Né? Ele, por mais que a gente vá para a filosofia espírita, a gente vá para a ciência, que são vertentes importantes, mas o Evangelho é, né, o trabalho de reforma interior. Quanto mais a gente se dedica ao Evangelho, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que tem muitas coisas ainda a aprender. A gente pega esse exemplo, né, desses que acompanharam Paulo com perseverança, humildade e amor pelo Evangelho. Mesmo os romanos perseguindo, né, eles estavam lá, indo ao encontro de Paulo, dando a ele o suporte que ele precisava. E a gente tem que lembrar isso para a gente sustentar essa fé que ele chama, em qualquer época da humanidade. Né? Quando a gente abre o Evangelho, lá fala que fé só é aquela que, né, encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E assim somos nós. A gente pega o exemplo de Paulo, pega o exemplo de Timóteo, pega o exemplo do nosso irmão aqui, que eu já me esqueci o nome dele, Epafrodito, que é o nome mais difícil, né? Como eu disse, para mim é novidade. Eram aqueles que, mesmo com a perseguição, mesmo sabendo que ir visitar Paulo podia ser um problema, sempre estavam mandando alguém para fazer isso. Né? E Paulo já tinha um grande respeito de vários soldados romanos também, né? Por essa dedicação e amor que ele tinha. Você vê, ele fez 3 viagens, né, ao povo
a Efésios. Então a gente percebe que essas viagens, né, Efésios não, Filipos, né, a cidade de Filipe aos Filipenses. Então olha que importante isso, né? Ele volta novamente falando, né, que ele reconhece o afeto especial que eles tinham por ele, né, que sempre procuraram seguir fielmente as orientações e tudo aquilo que ele colocava, mesmo quando ele não estava presente, estava ausente, né, que ele já tinha plantado a semente. E assim somos nós também quando estamos trabalhando dentro da consciência do Evangelho, né, procurar cada vez mais colocar o Evangelho à frente das nossas decisões, à frente daquilo que a gente se propõe a fazer enquanto espírita também, né, a gente não deixar jamais isso se perder. Então nessa síntese, né, que ele falou do exemplo da vivência do Evangelho, depois ele falou, né, da perseverança, do amor fraternal e da humildade, e a gente vai deixar então para o próximo estudo uma colocação que é um pouquinho maior, deixa eu ver aqui, um pouquinho maior, não daria para a gente fazer agora para não ficar muito pesado. Ele fala assim, cuidado contra os maus obreiros, cultivo dos bens espirituais. Aí vem toda uma fala de Paulo nessa questão, mas a gente vai deixar para a semana que vem, porque senão o vídeo fica muito complexo, né? Complexo não, muito comprido, fica difícil até para postar. Então na semana que vem, a gente não sabe ainda se vai ser por vídeo gravado ou se a gente vai conseguir fazer o online, né? Mas aí a gente vai estar colocando no grupo lá, se a gente consegue fazer. Então fica para a semana que vem o cuidado contra os maus obreiros, cultivo dos bens espirituais, né? Espero que mais esse vídeo possa ter dado pelo menos o desejo, né, de durante a semana, quem tem o livro do EAD, né, pegar, dar uma lida, né, talvez até fazer algumas correções aqui da nossa fala, mas é legal a gente procurar também, não só pelo vídeo que a gente está postando aqui, mas procurar em casa também dar uma lida, porque a gente não está presente, mas está buscando o conhecimento do mesmo jeito, né? Então fica aí para a semana que vem, a gente dar continuidade e avisar como é que vai ser o estudo da semana que vem. Então que Deus nos abençoe, nos inspire, né, nesse projeto simples, a gente sabe que é simples, mas a vontade é de manter a continuidade do nosso aprendizado, porque esse estudo está sendo muito importante, não só para nós, né, mas como contexto geral do movimento espírita. Então nós agradecemos a Jesus mais essa oportunidade de trabalho e que possamos continuar nessa perseverança, nas nossas preces, vibrar por esse planeta que passa por esse momento, né, de correção, de reparação e de aprendizado. Que Jesus traga a nós a consciência de responsabilidade e compromisso perante o Evangelho durante as nossas vidas. Muita paz a todos e uma boa noite.